projetos que o Mark já trabalhou, o significado de Tikai Bardo, por que a Gemma tá passando por tudo isso e o que a Lumon quer com ela. Nesse vídeo vamos comentar 10 detalhes no 7º episódio de Ruptura. Então, vamos nessa! Você pode, por favor, falar como uma pessoa normal? Fala pessoal, eu sou o Pedro e primeiro de tudo eu quero comentar sobre a direção. Esse episódio foi dirigido pela Jessica Lagagne, que trabalhou como diretora de fotografia em vários episódios desde a primeira temporada, mas agora pôde dirigir o seu próprio episódio. Ela mandou super bem, soube filmar várias cenas, afinal, né, ela é diretora de fotografia, ela fez várias sequências e montagens muito lindas. Mano, olha só essa cena do Mark com a Gemma, pô, cinema! E assim, eu espero que ela volte na terceira temporada, porque ela demonstrou ter um baita potencial. Agora sim, vamos começar a conversar. Pelo visto, a minha teoria do vídeo de segunda estava 50% correta. Pelo visto, sim, a Gemma forjou o seu próprio acidente. Ela sim tá consciente dentro da Lumon. E sim, a Gemma tá viva. Não é uma clone, não é uma robô, a Gemma tá viva. Mas não, a Gemma não é uma vilã, graças a Deus. Antes da gente começar de fato a caçar os detalhes escondidos, eu quero logo de cara lançar minha teoria principal após ver esse episódio. Eles estão querendo transformar a Gemma em outra pessoa. Calma que vai fazer sentido. Como vimos nesse episódio, ela e o Mark tentaram algumas vezes fazer um bebê, ter um bebê, né? Mas a Gemma, ela é fértil, então acabou não conseguindo desenvolver. Até que eles foram buscar ajuda da Lumon. Sim, esse local que o Mark e a Gemma foram nesse episódio é a Lumon, é uma sede da Lumon. O doutor, inclusive, aquele doutor assediador que a Gemma encontra na Lumon, aparece rapidinho quando o Mark e a Gemma chegam. E quando ela vai escrever os seus dados no papel, dá pra ver ali em cima que tem a logo da Lumon. Logo, tudo isso é da Lumon. Quando a Lumon começou, ela era especialmente uma empresa farmacêutica, que fazia medicamentos, biotecnologia, equipamentos médicos, cosméticos, mas a Lumon também pode vender, que faz processos de tornar as mulheres férteis. Por isso a Gemma foi até lá, e por isso lá tem várias outras mulheres. Inclusive, Mark e Gemma até tentaram de novo depois disso, mas mais uma vez não deu certo. Se a Lumon vende processos de tornar as mulheres férteis, eles também podem vender um processo mais avançado. Tipo, olha, se você tentou desse jeito e não deu certo, tem um outro jeito um pouco mais arriscado que pode funcionar sendo a sua última opção. Mas aí, claro, como estamos falando da Lumon, tudo que eles fazem sempre tem um lado mais obscuro. Assim, pra mim tá claro que a Lumon ajudou a Gemma a forjar a sua própria morte. Não faz o menor sentido a Lumon ter se aproveitado do acidente, porque reparem na Gemma. Aquela, de novo, é a Gemma. Não é clone, não é robô, aquela é a Gemma. E a Gemma, pra ter um acidente de carro ao ponto de matá-la, pô, tem que ser algo muito feio. Mas a Gemma não tem nenhuma cicatriz, não tem nenhum hematoma, não tem nada. Não tem nada, nenhum resquício de que sofreu um acidente tão pesado ao ponto de morrer. Então pra mim tá claro, a Gemma forjou o seu próprio acidente trabalhando junto com a Lumon. Porque essa é a mesma Gemma que o Mark conheceu e se apaixonou no passado. A Lumon veio com a ideia de forjar o acidente e a Gemma estava de acordo. Tipo, foi um sacrifício muito pesado, um último recurso que ela teve que fazer para, quando tudo acabar, ela conseguir voltar e aí sim ter o seu filho com o Mark. E sabendo que ela forjou o seu acidente e sabendo do que aconteceria depois, traz ainda mais peso para a última conversa dela com o Mark. Ela tava naquela, vou, não vou, vou, não vou. Ela não contou pro Mark, mas o Mark insistiu e ela foi, sem saber, né, do que seria. Ela insistiu em ouvir o Eu Te Amo do Mark, porque sabia que poderia ser o último Eu Te Amo que ela ouviria em muito tempo. Só que, como a gente já sabe, todo esse lance era balela, enganação da Lumon. Eles se aproveitaram dessa fragilidade da Gemma para usá-la no seu experimento, enganando ela, mentindo para ela e o pior de tudo, torturando ela e mantendo presa a todo esse momento dentro da Lumon. Inclusive, até fazendo ela sofrer a ruptura, como vimos o chip na cabeça dela e como vimos, né, ela fazendo a transição em vários momentos. A Lumon sim estava ciente da relação do Mark com a Gemma e inclusive até poderia ter acessos mais específicos à ficha médica dos dois e já poderia prever como o Mark reagiria à possível morte dela, que também o levaria a trabalhar na Lumon. E detalhe, pela conversa da Gemma com o doutor no final do episódio,
episódio, ficou claro que a Gemma não sabe que o Mark trabalha na Lumon. E tudo isso que tá rolando pode ter sido um plano da Lumon desde o começo. Primeiro forjou a morte da Gemma para trazer o Mark pra Lumon. Aí depois testaram o chip de ruptura, colocando os dois para se verem direto. Aí, quando eles começaram a se aproximar, mandaram ela descer de novo. E pelo que o doutor deu a entender, quando o Mark finalizar o Cold Harbor, a Gemma que ele conhece, que a gente conhece, não vai mais existir. Vamos lá, quando o Drummond desce para supervisionar o refinamento, nessa parte temos vários detalhes que daqui a pouquinho eu vou me aprofundar, ficamos sabendo de algumas coisas. Primeiro, que o chip de ruptura tá funcionando a todo vapor, depois que o doutor vai gostar dela, e quando o Mark acabar o Cold Harbor, o doutor vai ter que dizer adeus à Gemma. Tudo isso indicando que o Cold Harbor vai dar a vida a uma nova Gemma. Quando a Gemma conversa com o doutor no meio do episódio, ele fala pra ela que quando a Gemma entrar no Cold Harbor, ela vai ver o mundo e o mundo vai vê-la. Lembrando que o Drummond ressaltou a importância do projeto naquela reunião com o Miltic no 5º episódio. Então sabe-se lá qual for exatamente, porque ainda a gente não sabe, né? Eu tenho minhas teorias, mas a gente não sabe. Enfim, seja lá o que for exatamente o Cold Harbor, a Lumon vai anunciar pra todo mundo o que aconteceu. Mas ainda nessa conversa, o doutor fala uma outra coisa curiosa. Quando a Gemma pergunta se ela vai sim poder ver o Mark de novo, o doutor não responde sim ou não, mas diz que o Mark vai se beneficiar do mundo que ela tá criando. Ou no caso, que estão forçando ela a criar. E pra fechar as evidências, antes da Gemma dar uma cadeirada merecida naquele doutor assediador que tava assediando a Gemma, forçando ela a dizer eu te amo pra ele, o doutor diz que o Mark se casou de novo e agora tem uma filha. E tenta usar isso pra, de novo, assediar a Gemma. E só pra descartar logo de cara, não, o Mark não casou com a Helena e tem uma filha com ela. Nada disso. É mentira do doutor, tá? Isso do Mark com a Helena pode rolar no futuro, mas no presente é mentira do doutor, deixando claro. Então, reunindo tudo isso, o Cold Harbor parece que vai muito além de apenas fazer a Gemma esquecer o Mark. E sim, vai transformar a Gemma em uma pessoa completamente nova. Se vocês repararem, em vários momentos ao longo desse episódio, temos algumas passagens da Gemma tendo novas experiências, tipo, com novas roupas, entrando em cada sala. Então se liga só no que eu pensei. Quando o Mark termina o Cold Harbor, a Lumon usa o chip de ruptura para ir dando novas memórias para a Gemma, para ir aos poucos moldando uma nova personalidade dela, com novas experiências, novas vivências, claro, todas fabricadas, para aí, quando o Mark finalizar o projeto, ela, bum, poder se tornar uma nova pessoa e uma nova pessoa completamente diferente. Mas aí, tipo, não seria uma pessoa recém-nascida no corpo de uma adulta. Seria uma pessoa completamente nova, com memórias fabricadas e com vivências imaginárias, sabe? Isso explicaria porque toda hora eles falam, olha, você vai ter que dizer adeus, olha, você vai desaparecer, porque essa Gemma vai desaparecer, vai morrer, para uma nova Gemma completamente diferente nascer. Eu até pensei, e se cada sala que ela entra, ela não ativa uma nova personalidade? Tipo, a Senhora Case, que a gente conhecia na primeira temporada, tá ali no andar de ruptura, mas cada sala que ela entra é uma pessoa diferente, uma versão diferente da Gemma ativada através do chip de ruptura. Isso até explicaria porque ela questiona, olha, é sempre Natal, porque toda vez que a sua personalidade é ativada, é sempre Natal, que é quando ela entra nessa sala, sabe? É tipo uma lavagem cerebral em um nível muito mais avançado, até podendo ser irreversível. Mas uma coisa me deixou pensativo, não tinha por que eles colocarem a cena mostrando o chip de ruptura na cabeça da Gemma. A gente literalmente viu o chip sendo ativado na prática, então não precisava mostrar explicitamente. Aí, claro, eu tenho uma teoria. E se o Cold Harbor não for um projeto que vai permitir a Gemma ser uma nova pessoa, mesmo sem estar com o chip de ruptura? Tipo, a nova Gemma vai existir sem necessariamente ela precisar estar com o chip de ruptura. Por isso o Cold Harbor é tão importante, tão demorado e tão complexo, pois seria um projeto que faria as pessoas literalmente renascer, não ter um interno, um externo como as pessoas que fizeram a ruptura, e sim ser um novo ser do zero, sem nenhum chip, e assim seria algo revolucionário. Faz sentido? Mas o pior de tudo é que a Gemma tá fazendo tudo isso sem ter nenhuma voz, sem ter nenhum poder de decisão. Ela tá literalmente presa e sendo forçada a tá fazendo tudo aquilo, sabe? E o choro de frustração dela, ao ver que não tem o que fazer, não tem pra onde fugir, não tem pra onde correr. Nossa, esse final de episódio
me pegou legal. E todo esse lance que tá rolando pode ter ligação com o livro que a Gemma tava lendo quando ela conheceu o Mark, que coincidentemente é o mesmo livro que o doutor cita no final do episódio. Primeiro de tudo, isso por si só já é estranho. O doutor nessa cena tem um diálogo muito parecido com o último diálogo da Gemma com o Mark. Depois, ele cita justamente o livro que a Gemma estava lendo quando conheceu o Mark. Isso me fez acreditar que a Lumen de alguma forma tem acesso às memórias da Gemma. Porque senão, como ele saberia disso tudo? Essas coincidências não me parecem apenas coincidências. Ele trouxe esses dois pontos para ativar um gatilho. Agora, como ele saberia disso? Será que o chip de ruptura, além de fazer a ruptura em si, também consegue, se for codificado, ter acesso a lembranças da pessoa? Por isso eles sabiam exatamente como persuadir o Mark a trabalhar na Lumen e como relacionar ele ao sucesso do Cold Harbor, já que ele tem que terminar, sendo que seria simplesmente refinar os dados. Cara, eu não sei exato, mas isso me chamou muita atenção. Não é apenas uma coincidência. Quando o doutor vai pegar o livro, reparem, o livro na vida real tem essa capa, mas lá na Lumen tem uma capa mais genérica, mais padronizada. Então, pelo visto, eles pegam o livro, copiam as páginas e colocam em uma outra capa. Mas aqui, será que o livro do Ricken, a nova versão que a gente viu ele escrevendo, já pode estar dentro da Lumen como um desses livros? Porque se vocês repararem, ali tem vários livros. Tem inclusive o seu pedido de like. Pô, se esse aí te pegou desprevenido, dessa força, deixa um like que me ajuda demais. E se você é novo aqui no Good Nerd, se inscreva aqui embaixo e ativa o sininho pra continuar acompanhando a minha cobertura sobre ruptura. Pô, essa aí eu caprichei, tem que ser sincero. O livro A Morte de Ivan Lilith fala sobre reflexão. Refletir sobre as nossas escolhas, sobre aquilo que realmente queremos e aquilo que realmente importa. Falando muito sobre o sentido da vida e sobre a inevitabilidade da morte. Vamos lá, porque isso pode significar várias coisas. O livro aparecer e ser citado atrelado a Gemma pode ser uma relação com a própria, jornada da Gemma, sabe? Que se eu estiver certo, a Gemma era feliz com o Mark, mas como seu sonho era ter um bebê por conta própria, acabou fazendo ela ir pra Lumen pra tentar ser fértil, mas acabou desencadeando em uma série de eventos que, agora estão fazendo mal a ela. Detalhe que naquela cena que a Gemma vê o berço do bebê junto com o Mark, ela fala russo. Ela fala russo porque a Gemma era professora de literatura russa. Mas ainda sobre esse lance de vida e morte, eu quero comentar sobre o título desse episódio, Chikai Bardo. Esse é um termo budista para o 4 dos 6 bardos, que são estágios ou estados intermediários que uma alma experimenta, 3 vezes na vida e 3 vezes na morte. O 4º bardo começa quando o processo da morte começa, quando os sinais internos e externos pressagiam que o início da morte está próximo. O Mark ter falado Chikai, Chikai Bardo, é curioso. Ele, claro, já conhecia essa palavra, como a gente viu, no flashback com a Gemma. Então vai além de uma referência ao próprio Mark, que literalmente ficou entre a vida e a morte por conta, da reintegração. Esse termo também está diretamente ligado a Gemma, que de certa forma também está entre a vida e a morte. Como eu expliquei, o episódio dá a entender várias vezes que a Gemma vai morrer. Ou melhor dizendo, a Gemma que o Mark conhece, que a gente está acompanhando, ela vai morrer para uma nova Gemma nascer. Mas também pode ter relação com a reintegração do Mark. Agora que ele tem memórias dos dois ao mesmo tempo, do interno e externo, quer dizer que o seu externo e o seu interno vão morrer para um novo Mark nascer, um Mark completo, um Mark Prime. O Mark acorda assustado, confuso, até estranhando estar na sua própria casa, justamente por isso, porque as suas memórias estão se convergindo e ele está se tornando uma pessoa só. Olha, eu tentei dar a minha visão sobre tudo isso, eu pesquisei sobre os significados para tentar trazer para o contexto do episódio, mas assim, esse episódio, cara, como sempre, ele traz respostas, mas também traz ainda mais perguntas. Então assim, se você tem outra teoria, outra visão totalmente diferente do que eu falei nesse vídeo, já era pra você estar comentando aqui nos comentários. Porque assim, eu dou a minha visão, mas se você tem outra que possa acrescentar, cara, é só deixar aqui nos comentários. Já que agora eu lancei a minha teoria principal, que foi até agora no vídeo, eu quero voltar um pouco para comentar alguns detalhes. Vamos lá, um ponto que me intrigou muito nesse episódio foi a passagem do tempo. As cenas do Mark e da Gemma são claramente 2, 3 anos no passado, ou até mais, tá? Mas o fato da Gemma estar no subsolo da Lumen, essas cenas aí, também são muito no passado. Então vamos lá para a minha visão. A Gemma tá ali no subsolo da Lumen desde o começo, desde muito antes
antes do que a gente tá acompanhando aqui na série, sabe? Aí, quando ela foi progredindo, melhorando, colocaram ela pra ser um pouco a senhora Casey, a interna, né, no andar de ruptura. Mas aí, como ela conseguiu se reconectar com o Mark, aí mandaram ela de volta para o subsolo. Eu acho que a Gemma tá ali há muito tempo, porque reparem, nessa cena o cabelo do doutor tá preto. Tá começando a ficar grisalho, mas tá preto. Já no final não, já no final tá bem mais grisalho. Ou seja, já indicando que tem uma grande passagem de tempo. Mas assim, a passagem de tempo ao longo da série é muito confusa, porque sabemos que 2 anos após a morte da Gemma, o Mark foi trabalhar na Lumina, mas não sabemos exatamente como funciona a passagem de tempo de um episódio para outro. É misterioso de propósito. A Lumina manipula a passagem do tempo e a série também faz isso com a gente. O que eu quero dizer, vendo a série, a gente pode achar que cada episódio se passa um atrás do outro, sabe? Mas não necessariamente. A história da segunda temporada pode estar se passando ao longo de meses, mas a gente ainda não sabe, porque a própria série não deixa tão explícito assim. Outra coisa que me chamou a atenção é que quando a gente vê ali os bastidores do refinamento, se vocês observarem, quem tá ali vigiando é bem parecido com cada refinador. Tipo, o cara que tá vigiando o Mark é parecido com ele, a mulher que tá vigiando a Hayley é parecida com ela, e assim por diante. O porquê disso, sinceramente, eu não sei. Porque, teoricamente, o trabalho deles é ficar ali, ó, vendo e vigiando. Então, por que eles tinham que ser parecidos com as pessoas que eles estão vigiando? Assim, essa coincidência, de novo, não deve ser por acaso. Mas o porquê, sinceramente, eu não faço ideia. Se você tem uma teoria, é só deixar aqui nos comentários que eu comento no vídeo de segunda. Outra coisa que me chamou a atenção ainda nessa parte é que vimos o Mark completando o Dranesville antes de fato, né, ir pro Cold Harbor. Quando ele acaba, vimos aparentemente todos os projetos que ele já trabalhou na Lumina, ou pelo menos os mais recentes, já que o Dranesville aparece ali em 24. Como a gente sabe, esses projetos têm os mesmos nomes das salas que a Gemma passa, né, ao longo das suas jornadas, sabe? Tem ali a Sala Siena, que é o projeto que a Hayley acabou no 8º episódio da primeira temporada. Tem o Dranesville, tem o Wellington, tem o Cold Harbor, que não tá pronto ainda. A gente sabe que o refinamento de dados tem a ver com os 4 temperamentos do Keir. Mas como a gente viu, na prática, algumas salas que eles estão projetando, né, estão refinando, o que será que necessariamente uma coisa tem a ver com a outra? Será que através do refinamento a Lumina consegue desbloquear algum dado, inventar uma tecnologia nova ou alguma coisa parecida para meio que permitir que o experimento da Gemma continue fluindo, continue funcionando? Por isso o refinamento acaba sendo tão importante? Porque assim, uma coisa tem a ver com a outra, isso é fato. Mas o que será que elas têm a ver? Sinceramente, ainda não sei. Eu sou sincero, eu poderia vir aqui e ficar mentindo, olha, é isso, mas sendo sincero, quando eu tenho teoria, eu falo. E nesse caso, cara, tá muito confuso. Outra coisa que tem relação é que essa figurinha que o Mark pega na parte do Tikai Burdle é a mesma figurinha que o Dylan rouba lá na Opcat Design. E até dá o começo pra todo o lance de acordar os internos. E a Gemma até explica, a figurinha quer dizer um cara enfrentando ele mesmo pra derrotar a sua psique, derrotar o seu próprio ego. O fato de ser exatamente as mesmas figurinhas que tem lá dentro da Lumina me fez, claro, pensar que tudo isso tem a ver com a Lumina. Tipo, a Gemma até chega a pensar na cena que a Lumina mandava mimos pra ela, que ela acabou indo parar na correspondência da Lumina, e eu acho que é isso, tá? Eles mandavam esses mimos pra ir aos poucos persuadindo ela e fazendo ela tomar a decisão de fazer todo o experimento e acabar, né, com o que estamos acompanhando. Porque, reparem, o papel que ela aparece ali escrevendo parece bem parecido com outro papel que ela estava assinando dentro da Lumina. Uma coisa tem a ver com a outra. Falando em coisas curiosas, na conversa da Devon com a Regabi, ela fala que tem uma cabana dos internos, um local onde as pessoas se tornam os internos, o Damona Birthing Retreat. Esse é o mesmo local que a Devon foi para dar à luz a Eleanor. E é lá que ela conheceu a mulher do senador, ou melhor, a interna dela, que estava ali dando a luz. Só que a Devon, até de maneira desesperada, ameaça ligar para a Cobell. A Cobell, que desde o 3º episódio tá dirigindo por aí, indo sabe-se lá para onde, fazer sabe-se lá o quê. Assim, tem algumas cenas dela no trailer, então ela vai voltar aqui na série. Tem até rumores falando aí, eu não vi o episódio 8, deixando muito claro, eu não vi, não sei se é isso, tá? Mas no Twitter tem gente falando que o próximo episódio vai ser sobre a Cobell. Tipo, vão revelar cadê a Cobell e por que ela sumiu. E assim,
sinceramente, eu nem vou tentar teorizar, porque eu também não faço ideia. Assim, esse episódio foi muito bom, pô, lindíssimo, mas eu confesso que eu senti falta da galera. Pô, de verdade, cara, senti falta do Dylan, do Irving, da Helliar, até da Helena, pra vocês verem. O Miltic, pô, o Miltic, ele apareceu em uma cena e eu fiquei com vontade de socar a cara dele. Se o próximo episódio tiver foco na Cobel, eu espero que pelo menos eles consigam balancear um pouco e trazer a galera de volta, porque se for só sobre a Cobel e as aventuras dela, será que pode dar certo? Na semana que vem a gente vai descobrir, cara, tem muita coisa pra rolar de novo, a série explica algumas coisas, mas traz ainda mais perguntas e assim, cara, restam mais 3 episódios e vamos ver o que vai rolar. Como sempre, segunda-feira vai ser o famoso vídeo de teorias, lendo e comentando as teorias de vocês. Mas enquanto isso, aqui eu falo só sobre o 6º episódio e tudo que eu falei aqui ainda tá de pé. Enquanto aqui eu falo sobre a abertura, porque a abertura tem um detalhe sobre o carro da Cobel que pode até dar uma pista do que pode rolar já no próximo episódio. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!